Olá! Eu tô muito feliz de estar aqui porque eu não tô com o Vitor. E sempre quando eu não estou com o Vitor, eu fico mais feliz do que eu faço esses episódios com o Vitor. E, pô, troquei o Vitor por alguém muito melhor que o Vitor. Dona Cissa, eu e a Cissa estamos aqui hoje para falar do mais novo lançamento da Z2, do Salts. E aí, Top. Cissa? Tá bem? Esse. Cissa veio diretamente de Nova bom. York, é outro patamar. Você trouxe, fez as compras pra gente? Não, nossa linha já tá praticamente completa. Mas sempre quando a gente vai, fica caçando coisa nova. Você deu umas olhadas? Não, olhei, claro. Isso aí faz parte, né? Faz parte acho que da sua profissão até, né? Claro. Não, a gente tem que sempre estar buscando coisas novas, tanto aqui na Z2 e eu como nutricionista, oferecer sempre várias possibilidades para os meus pacientes e nós, como desenvolvedores aí de produtos, tentando ver o que falta, o que tem de bom, o que não tá tão bom e como a gente pode melhorar. E acho que até muito o que a galera tá fazendo lá que não tem muito sentido, né? Exatamente, é isso, o que tá bom e o que não tá tão bom, que não faz sentido. Não é porque alguém fez que faz sentido. Que tem um produto e acho que nos Estados Unidos é muito isso, né? Nossa, tem uns produtos que falam, não, que não tem... Não é porque tá na moda que a gente vai fazer. Exato. Isso. Então acho que aqui na Z2 a gente sempre preza por pensar como a gente pode ajudar o atleta. Foi assim que nasceram os nossos géis, foi assim que nasceu o Power Powder. Depois o Ampli, também pensando numa carência geral aí, em termos de atividade física e recuperação. E os saltos vêm para somar na parte de tanto de performance, como no estilo de vida saudável, de quem pratica esporte. E hidratação, né, Paulo? Hidratação é primordial. Sim. Acho que é ponto 1, essencial. Você estar bem hidratado não vai melhorar a sua performance, mas você não estar hidratado, desidratar, aí isso tem um dano tremendo e vai piorar a sua performance. Então, é um produto que vem para garantir que você entregue. Sim. Aí depois vai depender do seu treino e de todos os outros fatores envolvidos. Eu acho que é exatamente esse o ponto, assim, no sentido, nossa, vocês inventaram um produto novo, ou, enfim, lançaram um produto novo, vocês tiveram essa ideia agora. Não. Acho que desde o começo a gente tem muito claro nas nossas conversas, os caminhos que a gente quer tomar e quer trazer como performance, recuperação, enfim, tem outros que ainda estão na gaveta e que alguns breve, outros um pouquinho mais lento, mas vão surgir aí, porque a ideia é de trazer performance, essa é a essência. Né? Exatamente, tanto que a gente vai apresentar aqui os saltos em 2 versões, que são um pouquinho diferentes, mas o ponto 1 delas é justamente pensando em hidratação e para complementar a hidratação durante a atividade física, ou antes, ou em termos de dia a dia, ou mesmo reidratação. Boa. Então, vamos lá, assim, acho que o ponto inicial é falar exatamente desse caminho da hidratação, né? Quão é importante, acho que falar que é importante estar hidratado é algo claro, óbvio, mas é importante a gente salientar e trazer a questão de como o esporte prejudica a hidratação, ou como é um risco, a população que faz atividade física tem um risco maior de estar desidratado, né? Porque como na atividade física a gente já falou muito aqui sobre o depletar carboidrato, depletar, né, glicogênio e energia, quando a gente está fazendo atividade física, você vai transpirar. E nessa transpiração, no suor, a quantidade de sódio é muito relevante. É o eletrólito principal perdido no suor, ou seja, é o que a gente realmente tem que repor. Nós perdemos outros eletrólitos também no suor, mas em quantidade muito menor e que o corpo consegue suprir com uma alimentação ou estoques que a gente tem já no nosso corpo. O que a gente tem na ciência comprovado que precisa ser reposto durante a atividade física é o sódio. Uhum. Então, acho que isso é o que a gente sempre falou quando falou desse produto, foi pensando sempre, em primeiro lugar, na quantidade de sódio e como a gente conseguiria entregar isso numa quantidade pode ser bem personalizada com os nossos outros produtos ou isoladamente, e também com as pastilhas, que a gente vai falar um pouquinho dessas Boa. 2 formas. E é legal você falar de sódio, porque sódio sempre foi um papo nosso, assim, né? Sempre, desde o primeiro gel, então a gente vai colocar carboidrato,
vai colocar cafeína, vai colocar BCAA, mas vai colocar sódio também, em diferentes proporções, né? Porque esse é um ponto, né? Não é algo padrão. A gente sempre fez questão de ter alguns sabores de gel com bastante sódio, né? Indo em quantidades bem mais altas. Tanto que a gente tem alguns gels aí com dobrados em sódio em relação a outras da mesma linha da Z2. Uhum. Porque a gente sempre pensou nessa necessidade e como facilitar a vida do atleta durante uma competição. Poxa, para ele não precisar estar levando sódio de outra forma. Uhum. Mas, com todo o tempo que a gente vem observando, são pessoas que têm uma perda muito fora da curva, do normal né? Do padrão. Do padrão, da referência. Então, esse produto vem para ajudar a ajustar essas quantidades e também para outras pessoas que às vezes não estão usando gel ou estão usando outros tipos estão usando alimento, ou mesmo antes do treino, depois do treino, pensando em reidratação, você não precisa estar consumindo carboidrato junto para estar tendo esse sódio e se reidratando. Então, assim, foi uma coisa que a gente sempre pensou, desde o dia que a gente começou a desenvolver gel, a gente dava importância para a questão do sódio. E o sódio, que há um tempo atrás era um grande vilão. Muita gente tinha medo, mesmo falando de esportistas, vejo isso no consultório, tinha medo de consumir produtos com muito sódio. Uhum. Que, vai inchar, vai reter e tal. Assim. Sim. Não é que quanto mais melhor, mas aqui a gente está falando de performance, de atividade física, e aí sim é muito, muito importante. E tem a questão, assim, a gente está batendo nessa tecla e acho que tem que ficar muito claro no sentido de que ter uma quantidade de sódio a mais no seu corpo não vai melhorar a sua performance. Né? Exatamente. Não é o sentido de, nossa, é um caminho um pouco diferente do carboidrato, no sentido, olha, você vai tomar um carboidrato, ele vai te dar uma energia, vai te dar um plus, cafeína principalmente, é um recurso ergogênico que vai retardar o seu tempo de fadiga, vai diminuir sua percepção de fadiga. O sódio é um pouco no caminho de, olha, se faltar é o problema, né? Não só faltar durante o exercício pela perda suor, urina, expiração, como você começar com menos também, né? Então, do tipo, é um produto que dá para usar antes do treino ou antes de uma prova, no dia anterior. Sim, com certeza. Como você fazendo uma super hidratação prévia. Ou, pelo menos, garantir que você não larga desidratado. Uhum. A gente vê as pessoas fazendo aquele treino pré-prova, 2 dias antes, um dia antes, principalmente em ambientes muito quentes, a pessoa transpira um monte, tem uma questão de ansiedade também, esquece de se hidratar, de tomar água, tal, e aí acaba largando a prova, tô bem, tá, mas você tá um pouquinho desidratado já. Uhum. E isso é um problema. Uhum. Então, a gente conseguir fazer uma super hidratação prévia é benéfico. Sim. E é um produto que a gente consegue fazer isso sem ter que dar mais um monte de carboidrato. Isso pode ser feito dias antes, isso pode ser feito após. Então, é um produto bem versátil. Boa. E você tocou no assunto da gente trazer diferentes formas de uso, né? Isso que é legal. Isso ficou muito legal. Vamos explorar aqui. Ó, presente. Esse a gente tem 2 sabores, a gente lançou em 2 diferentes sabores. Um de limão e um outro de hortelã, mint. O meu preferido. É difícil escolher um preferido, hein? Os 2 estão bons. Mas leve. Sabor leve nos 2. É bem levinho, a ideia não é ter um sabor marcante, até porque isso pode ser misturado ao Power Powder, isso é bem importante ser dito, ou pode ser misturado em água e você tomar. Sim, e aí vai variar a quantidade de líquido que você coloca, se você quiser fazer o dia inteiro, ou seja, uma quantidade um pouco mais baixa, né, de sódio. Coloca um sachê desse aqui em 1 litro e vai tomando aí ao longo do dia. Uhum. Ou para uma pessoa que queira colocar mais sódio, aí que seja colocar 2 sachês em 1 litro, aí vai variar bastante. Um sachê em 500 ml. Exatamente. Tá. E aí, se você tem, durante o treino, a possibilidade de ter uma caramanhola, algo para você beber, uma garrafinha, a Fast Flag, Uhum. você pode usar no líquido. Porque às vezes uma atividade não é uma atividade que você precisa estar repondo carboidrato, é um treino relativamente curto, você se alimentou bem, mas é num ambiente muito quente, um treino muito intenso, no rolo, por exemplo, a gente transpira muito. Então aí seria legal estar colocando esse produto, que não vai mudar em nada a sua estratégia em termos de carga de calorias ou carboidratos,
e somente garantindo aí uma hidratação ou você não estar desidratado pro resto do dia. Sim. Ou colocar no recovery. O que você acha? Também. Possível? Possível. De limão, aí já mistura limão com limão, ou hortelã com limão. Possível, super possível. Nosso recovery mix, a gente tem quantidades boas de sódio e outros eletrólitos, mas talvez não complementa alguma coisa individualizada, específica. Eu acho que vale, mas eu preferiria colocar isso daqui em água após o treino e tomar ao longo aí de algumas horas para garantir que eu também tô consumindo a quantidade de líquido. Porque de nada Legal. adianta a gente dar sódio se a gente não tá ingerindo o líquido necessário. Ou seja, você transpira muito, você precisa repor sódio, perdido no suor. Uhum. Mas você precisa principalmente repor água. Uhum. Você não pode repor só sódio e nem só água. Sim. Porque repor só água, né, pode dar uma hiponatremia. Você vai Que também é piorar uma a sua situação produção. muito grave. Em último estágio, uma situação muito grave, assim, com a desidratação. Sim, sim. E tem outros eletrólitos também. A gente fica falando do sódio, como eu disse, é o principal, mas a gente colocou outros eletrólitos. A gente colocou de alegre? Não, né? Tem uma explicação. Tudo aqui tem uma explicação óbvia e clara. A gente tem cálcio, né, que auxilia na contração muscular. Temos magnésio, potássio. São esses 4 os principais, né? São esses, né? São os principais que estão aqui na frente. Principalmente com Além do relação ao nosso cálcio, que a gente tem perdas de eletrólitos menores, mas, mais uma vez, né? O carro-chefe aí, o Big Boss é o sódio, porque é o que trava o sistema completamente. E Cissa, tem a ideia de usar isso antes, no dia anterior, né? De prova ou de um treino importante. Com certeza, com certeza. Acho que esse uso aí é da onde nasceu esse produto, nesse formato stick, justamente para ser algo prático, que você pode colocar numa garrafa de água, né, com bico pequeno. Então, esse foi o nosso primeiro uso. E depois fomos pensando onde mais a gente poderia tá auxiliando a compor a linha com mais sódio. Mas uma super hidratação, ou minimamente garantir que você largue na prova hidratado, é essencial. Sim. E o Vitor me chamou a atenção disso, e acho que faz total sentido a gente poder também utilizar esse produto quando a gente tem alguns desequilíbrios gastrointestinais, né? Então, tipo, sei lá, a gente teve uma diarreia, teve algum problema ali, a gente precisa se reidratar. É melhor do que aqueles soros de reidratação oral, né? Que a gente tem e tem muitos. Melhor de sabor, eu digo, né? E é muito mais sódio aqui, né? Exato. Tem muitos também cheios de corante. Né? Corante, carboidrato. Pensando em hidratação, eles funcionam. São produtos que funcionam, mas se a gente for pensar num produto mais clean, e de sabor mais agradável, aí acho que não tem comparação. Boa. E aí, além do stick, a gente inovou. Aí é uma inovação. Isso é legal. Que foi talvez um dos principais motivos de ter demorado tanto para sair, né? A gente sempre pensou no pó, né, na questão de diluição, mas a gente queria outras vias, né? A gente viu em outros lugares, tem vias até inclusive de spray, né? Sawn spray, que é o Boa lá americano. Mas a gente achou muito legal. Pastilha, Ó, na verdade tem um ou outro produto lá fora, nesse sentido de pastilha mastigável, mas a gente conseguiu aumentar um pouco a quantidade de sódio. Sim. Né, nesse produto. Não é tão alta como no stick aqui, justamente porque é algo para ser tomado gradualmente, ou seja, durante a prova ou o treino. Você vai dosando ali a quantidade de sódio, justamente para personalizar ainda mais a questão da reposição de eletrólitos. Sim. E ó, se liguem, ó, o tamanhozinho. Dá pra ver? Boa. É uma pastilha pequena, consideravelmente pequena. A embalagem não é essa, né? Ela não saiu ainda, essa embalagem. Nós estamos esperando a embalagem final. Mas vai em breve, muito em breve vai ter disponível. E a ideia é assim, mais uma maneira de você individualizar o uso, né? No sentido de, você não precisa tomar, você pode tomar 2, 3 de uma vez só. Você pode tomar 2, 3 de uma vez só. Você pode tomar uma a cada meia hora, uma a cada... Isso sim, mas o uso aqui é principalmente durante. Né? Durante, esse sim. Isso. Esse é o mais... Esse é principalmente durante, até porque você vai mastigar e tá ingerindo
líquidos ao longo dessa atividade e não necessariamente junto com a pastilha. Uhum. Diferentemente do stick. Só para vocês terem uma ideia, um stick desse tem 460 miligramas de sódio, ou seja, tem mais do que uma cápsula de sal padrão, tradicional. Todas têm, então... Não conheço nenhuma. Um sachê desse talvez seja a maior concentração de sódio, até inclusive dos outros concorrentes do mercado. Não são concorrentes, mas enfim, das outras opções do mercado. 460 é uma quantidade considerável de sódio. Assim, de maneira geral, num indivíduo que perde 1 litro de suor por hora, 1 líquido de água por hora, é mais ou menos 450 miligramas de sódio. Ou seja, é bastante coisa e talvez um por hora desse aqui durante uma prova longa, a partir de 2, 3 horas. Depende do se você está consumindo sódio em outros produtos também. Sim. Mas se a gente estivesse pensando só no sódio, um stick desse por hora era super... Já resolve o problema. Sim, na média, né? Falando na média. Aí pessoas com uma perda maior colocariam 2, por exemplo. Sim. Difícil a gente ver gente que perca muito menos do que isso numa atividade de longa distância. Boa. E a nossa cápsula não, né? Nossa pastilha, ela tem 76,6 miligramas. Né? Aqui a nossa tabela nutricional tem 10, é uma quantidade por 10 pastilhas. Então, se a gente dividir por 10 isso aqui, 76 miligramas. Ou seja, tem a cada 6, 7 pastilhas dessa aqui, é um stick desse, mais ou menos, né? É isso? Tô fazendo uma conta bem rápida aqui. Porque a gente não tem esse número. Quem sabe faz ao vivo. Mas é isso. 6. É 6? isso, mais ou menos 6. Mais ou menos 6. Então, é basicamente essa a ideia. Nossa, é algo bem personalizável. E a minha dúvida para você é a seguinte. Como a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, sabe o quanto ela perde de água, sódio? Então, tem alguns testes que podem ser feitos, né? O teste do suor mesmo, com o padzinho. Mas eu acho que o principal, não acho que esse teste seja essencial. Então todo mundo tem que fazer o teste. Eu, por exemplo, nunca fiz o teste. Uhum. Mas é algo que você tem uma observação. Ou seja, eu transpiro muito ou eu transpiro pouco. Se pesar antes e depois do treino e ver o volume de líquido. Reparar se você sente que perde muito sal. E aí a gente vai ajustando as quantidades. Geralmente, no consultório, numa pessoa mais normal, que passa para mim que tem uma perda normal, eu começo nas doses médias, como você falou, mais ou menos em 400, 500 miligramas por hora, uma atividade de longa distância, claro, ou num ambiente muito quente. E aí a gente vai ajustando também em termos de percepção, sente que tem dor de cabeça depois do treino, ou seja, isso é um indício de desidratação que está faltando. E como a gente pode ir aumentando. Sim. Acho que é muito de observação também. E mesmo o teste é legal. O teste mostra uma tendência. O teste não vai te dar um número... categórico, assim, exato. Isso eu preciso de 450 em todas as situações. Depende da situação que você fez o teste também. Tem treinos em que você vai perder muito mais e treinos que você vai perder menos. Se você fizer uma adaptação ao calor, você provavelmente também vai ficar mais econômico e vai perder um pouco menos. Então, são tendências. E aí a gente vai ajustando. E, muito importante, além do sódio, é a quantidade de líquido que você vai estar consumindo. Porque de nada adianta a gente ajustar a quantidade de sódio lá, bonitinha, segundo testes e o teste do suor e os testes que a gente faz em treino. E na prova, você acaba tomando 3 vezes mais água ou 3 vezes menos do que você toma normalmente. Então, isso daí também vai ser um problema. Acho que é muito ir testando e observando os sinais que o corpo dá. Boa. Acho que era isso, assim, a ideia eu acho que a vinda desse produto representa muito a questão da individualidade, de respeitar aí as possibilidades diferentes. Cada indivíduo se comporta de um jeito, temos os padrões ou os caminhos a seguir,
Mas no fim das contas é muito qual é o seu tipo, né? Para onde você vai e principalmente testar, retestar. Se quando não dá Exatamente. certo, olhar para trás e ver o que não deu certo. Então, ainda mais a questão de hidratação e sódio putz, quebrei numa prova, né? Pode ter sido por desidratação e falta de sódio? Pode. Pode ter sido por falta de carboidrato? Pode. Pode ter sido por Outros fatores? fadiga, Pode. fadiga mental, fadiga física. Então, a gente não tem as respostas, a gente está cada vez mais chegando perto de ter alguma coisa, mas enfim. Eu acho que o ponto é que salts é um produto que é para todo mundo, mas a quantidade que você vai usar e como você vai usar, aí isso aí vai ser bem individualizado. Boa, é isso, é isso. Valeu, voltamos em breve, porque em breve a gente vai ter que começar a falar de outro produto. Bem breve. Estamos muito felizes aí com novos projetos. Temos projetos de géis, inclusive, né? A gente já não para. Isso aí. Logo, logo vem. Valeu, é isso. Beijo. Boa.